Saiu mais um livro que eu traduzi, mas o mais recente, Pela Vida Nova, Cristianismo e Paganismo. Um livro muito interessante. O autor pergunta o que aconteceu em Corinto, que poucos meses depois que Paulo saiu dali, depois de ficar ali 1 ano e meio, ele já tem que escrever uma carta cheia de concertos. Então ele pesquisa toda a cultura da época, como a cidade foi destruída pelos romanos 100 anos antes e foi reconstruída como colônia romana, e quais são as influências culturais que havia presentes na cidade, que Paulo teve que fazer um concerto poucos meses depois. É muito interessante a leitura, ela serve de base para vários outros livros que escreveram depois sobre 1 Coríntios. Por exemplo, porque havia divisões entre os seguidores de Pedro, de Paulo, de Apolo, de Cristo. Ele mostra como havia os filósofos sofistas na época, que reuniam grupos de alunos, que precisavam se manter com as mensalidades dos alunos e que formavam, então, basicamente, gente que sabe discutir. Os advogados da época não eram tão prezados pelo que conseguiam nos tribunais, mas pela confusão que conseguiam fazer xingando todo mundo nos tribunais. Então, ir para o tribunal era, assim, destino certo para ficar mal afamado, de tão mal falado. Ele mostra que os homens importantes da cidade, os big men, eles tinham um grupo de seguidores que vinham já de manhã cedo na casa deles e que durante o dia andavam com eles pela cidade. E quanto maior o grupo, mais importante você é. E aí, claro que na ceia, cada um desses big men sentava com o seu grupo de amigos e bancava o banquete deles, e quem não era de nenhum desses grupos passava fome, ficava só chupando o dedo. Uma coisa que eu não sabia, mas que depois você lembra, a palavra liturgia para nós é a sequência de atividades no culto. Mas aqui tudo que se faz em público é liturgia. Até hoje em dia a gente fala em liturgia do cargo, num cargo público. Quando um cargo vagava, faziam eleições de ano em ano para cargos importantes. Quem queria ocupar esse cargo tinha que comprar esse cargo, e aí gastar o seu dinheiro para manter aquela atividade, e pode imaginar que eles não saíram dali mais pobres. Então, histórias que não são tão antigas hoje em dia, não é? E havia sacrifícios em todos os rituais públicos, inaugurações, atividades e tal. Então, é um livro cheio de descrições culturais. E uma das coisas que mais motivou mudança depois que Paulo saiu, até que ele escreveu a carta, foi a volta dos Jogos Istmicos para Corinto, que se alternava com os Jogos Olímpicos, cada 2 anos alternados. Então, nesses Jogos Istmicos do Istmo de Corinto,